Amém? Glória a Deus. Olha que a palavra de Deus vai nos acrescentar de bênção ao nosso entendimento, à nossa compreensão, e testificando com tudo que foi falado aqui, né? Que a palavra de Deus, ela testifica da vontade, do querer dele e das promessas dele para nossas vidas. Por isso há tantas referências na Bíblia que vai condizendo com cada momento da nossa vida, os bons, os maus, né? Os alegres, os tristes. A palavra vai nos conduzindo a esse entendimento para que a gente não venha desistir da verdadeira promessa de estar com ele naquele dia, ao qual nenhuma das dificuldades, nenhuma das tribulações vai poder impedir, se você prosseguir, se você perseverar na verdade. Amém? Tudo é para a glória de Deus. A gente fala que é sempre com a unção do Espírito Santo e o poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Olha o que a palavra nos diz. Lucas 8:49. Aqui quando fala, começa lendo, estando ele ainda falando, aqui está falando do Senhor Jesus. Amém? Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Aqui estava falando, nessa parte aqui que eu falei, Jesus, mas na verdade quem estava falando era a Jairo, né? Sacerdote, Jairo estava falando. Por quê? Porque quando Jesus estava ali, passou pela aquela fase da mulher do fluxo de sangue, né? E Jairo tinha a filha, né? Que estava muito mal, e ele chegou-se ao Senhor, né? Como Jesus mesmo falando algo, ele chegou ao Senhor e falou para ele. Chegou a falar para Jairo, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. A notícia ao qual chegou diante de Jairo, que estava indo diante do Senhor, ela chegou antes dele chegar a falar com o Senhor. Uma notícia que para ele ainda havia uma esperança, porque ainda estava num fato ocorrendo, igual quando nós passamos por uma situação e nós temos o fôlego, nós temos ainda a força de já chegar ao Senhor. Só que alguém chegou, porque quando ele se chegou ao Senhor, ele estava buscando por alguém, e muitas das vezes a gente chega ao Senhor a buscar por alguém, só que alguém falou: agora não adianta mais. Foi igual aconteceu a história de Jairo, né? A mesma coisa, agora não adianta mais, porque ele já morreu. E eles falaram: Jairo, não adianta mais você incomodar o mestre. Sabe por quê? A tua filha já morreu. Enquanto estava viva, podia incomodar, mas agora que ela já faleceu, não incomoda mais o mestre, deixa ele continuar fazendo o que ele está fazendo. Aleluias. Só que quando levaram essa má notícia para Jairo, quem ouviu? Jesus ouviu. Jesus ouviu aquela notícia, aleluias, e respondeu-lhe dizendo: não temas, crê, e será salva. Crê somente, e ela será salva. É algo tão interessante que acontece aqui, que Jesus ouviu ali fisicamente o que tinha acontecido. Hoje em dia o Senhor continua nos ouvindo espiritualmente, mas Ele continua nos ouvindo. Ele sabe quando vem até você notícias de algo que está pedindo a Ele, que estão dizendo que não tem mais jeito. E isso acontece na nossa vida. Vai não tem mais jeito, vai à igreja para quê? Vai orar para quê? Não adianta mais nada. Mas Jesus está ouvindo aquele que busca Ele. E quando Ele ouve o outro que fala, para aquele que busca, a última palavra vem de quem? De Deus. Não é aquela que chegou. Quem confia no Senhor, sendo a resposta que for, nós temos que esperar de quem? De Deus. Porque é dele que nós esperamos. Por que nós esperamos dele? Porque nós sabemos que o único que pode nos dar uma palavra de algo que não existe, que não tem mais jeito, e mudar a situação, quem é? Ele. O médico pode dar uma resposta, a gente pode dar uma resposta,
mas quem confia e espera no Senhor sabe que dele ainda vem a última resposta. Seja ela qual for, nós temos um Deus que tem a última resposta para nós. E ali, o versículo 51, Deus deu uma palavra, e quando Ele dá a palavra, Ele tem propósito. Deus, quando fala algo com as nossas vidas, conosco, quando a gente fala vida, está falando por cada um de nós, ou através de nós, porque muitas das vezes Deus, Ele não só fala com nós, mas fala algo que vai ser através de nossas vidas para outras vidas. É algo tão interessante, e quando Ele chega a falar, e há um entendimento daquele que falou, nós devemos esperar no Senhor, amém? Não duvidar, porque tudo Ele pode, porque Ele é o Deus do impossível. 51 diz assim, ó: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar. Quer dizer, dali já deslocou para a casa de Jairo, e entrou, só que ele selecionou quem ia entrar. Quando o Senhor seleciona, Ele tem propósito, para todas as coisas que o Senhor determina, fala e faz, ou conduz, ou mostra, Ele tem um propósito. Tem um propósito porque o que Ele fala e mostra e conduz é que Ele quer mostrar algo, mas de repente é da forma que Ele quer, e a quem Ele quer, e da maneira que Ele quer. Então, entrando numa casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. Com certeza tinha muitas pessoas ali, seguindo o Senhor, e estavam esses discípulos ali com o Senhor, e nós vemos que anteriormente tinha passado por algo tremendo, ao qual aquela mulher do fluxo de sangue, né, tocou só nas vestes e foram curadas, então pessoas estavam seguindo, mas o Senhor via alguma coisa ali, que era muito mais do que um fluxo de sangue cessando, era algo que já tinha terminado, porque para muitos quando houve morreu, acabou. Então ali tinha gente seguindo, mas só que nós podemos observar, pela ocorrência do que vamos ler, que tinha pessoas ali que não tinha visto algum morto ressuscitar, porque viu o fluxo de sangue, seguiu. Nós vamos ler e vamos entender, porque às vezes o que Jesus passou, às vezes é em determinados lugares diferenciado um do outro, e às vezes muitos lá viram, outros uns ouvem e crê, outros ouvem e não crê, outros só crê se vê. Então olha só como ficou a atitude do Senhor em colocar só os discípulos e o pai e a mãe da menina. O 52 diz assim: e todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Esses que riram, eles riram pelo fato de nunca ter visto através dele pessoas ser ressuscitadas. Com certeza esses aí não estavam quando Lázaro foi ressuscitado no quarto dia, senão eles não riam de Jesus, porque já saberia quem é Jesus. Olha, é algo tão tremendo. O Senhor Jesus já nos deu experiências, e vamos ter outras, não sabemos conta, mas Ele já nos deu experiência para a gente chegar ao ponto de não duvidar dEle, não importa a situação que está ocorrendo. Mas vai acontecer muitas das vezes de pessoas falar para você e desacreditar, mas para o Senhor não importa o que diz aquele que não acredita, e sim aquele que acredita, aquele que permanece confiando no Senhor. Aleluias. E diz assim: riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Ou seja, ei, não tem mais jeito. Se você quer que ela está viva, ela está morta, então não tem mais jeito. Eles não entendiam como nós entendemos hoje, que para o Senhor nada é impossível, nem a morte pode suportar quando Ele dá o fôlego e o sopro de vida. Aleluias. Então a gente vê que o 54 diz assim: mas ele, pegando-lhe na mão, clamou. Vocês observam alguma coisa? Observa algo aqui tremendo? Dizendo: levanta-te, menina. Eu creio, né? Vamos conjecturar que os que riram foi justamente o que ele falou: fica aí fora, mas deve ter ouvido o que ele falou.
Porque muitos ficaram fora. Quem falou? Entrou na casa da menina só o pai, a mãe, Jesus e os discípulos, que não duvidavam dele. Então ele deve ter falado e ouviram e começaram a rir dele. Olha como é algo tremendo. Porque o sacerdote, o Jairo, o sacerdote, eles tinham mais por isso que ele foi a Jesus. Se ele foi a Jesus, ele sabia que algo poderia acontecer quando ele recorresse a Jesus. Então ele voltou e foi junto e entrou ali dentro, e Jesus falou: fica vocês aí fora. E ele disse assim: levanta-te, menina, o seu espírito voltou. E ela logo se... E Jesus mandou-lhe que lhe dessem de comer, né? É algo, né? Porque o que deve ter acontecido? Ela estava enferma, e provavelmente tem enfermidade que a pessoa não consegue comer. Então ela estava fraca, e o espírito saiu dela. Mas quando Jesus volta, porque ele tem um domínio sobre todas as coisas, nos céus e na terra, o espírito voltou, mas a menina estava fraca. Mas a vida dela voltou, ela tinha que se alimentar para se fortalecer. Nós vemos que existe a ação do Senhor, né, na nossa vida, mas ele fala que tem a nossa parte a fazer mesmo com a ação dele nas nossas vidas. Por isso que a gente fala, tem o nosso Deus no querer e na vontade, tem a ação do nosso Senhor, tem a ação do Espírito Santo, mas também tem a nossa ação. Nessas promessas do Senhor na nossa vida, dele é fiel e verdadeira, mas também tem a nossa ação. Nós temos que mover algo a favor daquilo que nós acreditamos. Nós temos que prevalecer naquilo que nós acreditamos. Por quê? Porque muitos creram, depois voltaram para trás. Muitos que acreditavam, muitos que estavam firmes, depois perdeu a firmeza. O diabo ele conseguiu aos poucos desviar, às vezes os pensamentos, às vezes a própria direção, aos poucos, e não perceberam, muitas das vezes. E ele com certeza consegue e tem conseguido isso. Nós temos que observar que quando vem as promessas sobre a nossa vida, aquelas que quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós temos que estar determinado que aquelas promessas venham a se cumprir nas nossas vidas, porque ela é fiel e verdadeira, porque ela provém de um Deus que nós passamos a conhecer, que não existe um Deus igual a Ele. Deus conhece as nossas fraquezas, mas se ainda na fraqueza você continua glorificando o nome do Senhor, Ele te dá força para continuar. Aleluia. Deus é tremendo porque Ele tem cuidado do teu povo. Aleluias. O 56, e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia cedido. Mandou para que eles não falassem, mas certamente falou para eles. Mas quem estava ali fora, com certeza depois viu ressuscitado a filha de Jairo, né? Foi igual quando Jesus às vezes fala assim: não vai, não fala, mas a pessoa sai falando. Tem coisas que não é para falar, tem coisas que Deus vai e anuncia. O aleijado da de Bethesda, né? Vai e anuncia. Tem coisa que ele fala, vai e anuncia, mostrar os feitos. Igual quando o João Batista estava preso, fala para ele o que tem acontecido lá fora, através da minha vida, para testificar esse homem, né, que não houve ninguém como João Batista, ainda bem na face da terra. Jó é um destaque, João Batista é outro destaque também. Se alimentava só de gafanhoto ali, ele, por que ele é? Porque ele que preparou, tudo que ele preparou foi para que o Senhor chegasse. Algo tremendo. Foi ali que o Senhor foi chegando. E você chegou a quem? A João Batista, que teve o privilégio de o batizar quando ele disse: eu não mereço, eu que preciso ser batizado, não deixa como está para que se cumpra, né? E você vê como as coisas foi acontecendo. E aqui, essa menina, ela foi ressuscitada, né? Deus, ele mostra, o poder dele é tanto que ele mostra sobre a filha de Jairo, olha só, a ressurreição, mostra o filho da viúva de Naim dentro do caixão,
Ele tocou na esquife lá. Pode ser que aquele caixão na época pode ter sido aberto, né? Porque ele tocou e o menino se levantou. Foi lá também da mesma forma, lá naquela gruta lá, naquele sepulcro, Lázaro sai para fora, 4 dias de morto. Como ele curou cego de várias formas. Deus, ele quando quer fazer a nossa vida, ele faz como ele quer. E ele já mostra a variedade para nos dizer, ele só faz desse jeito. Não, nosso Deus não. E por isso que ele nos ensina a ser de vários jeitos para que o nome dele seja glorificado. Muitas das vezes a gente acha, quando a gente é conduzido pelo Espírito Santo, ele pode conduzir a uma pessoa de uma forma e conduzir você a outra pessoa com o mesmo problema de outra forma. Mas ele vai atuar e vai mostrar que ele está contigo. Assim como usa pessoas também para nós. Ele vai usar da maneira que ele quer, da maneira que precisa para aquele momento, para mostrar que ele pode fazer. E para ele não existe jeito, ele faz como ele quer. E ali eles se alegraram, se maravilharam. É igual quando a gente passou, já passamos por situações, uns passaram por uma situação mais grave, e graças a Deus está todos aqui, todos nós estamos aqui, outras pessoas também estão aí, às vezes por causa da nossa ação, e nós estamos aqui por causa da ação de outras pessoas, que Deus ele faz mostrar, e para todos saibam que um vai precisar do outro, mais cedo ou mais tarde, para que não venha soberba, para que não venha altivez, depois venha ter uma queda na frente. Deus, então ele mostra para a gente que devemos ser humildes, né? Devemos entender e glorificar o Senhor, porque quando a gente é usado como instrumento, cada um de nós é usado, é uma honra, mas a glória é dele, amém? Muita gente vai querer te glorificar, e você é isso, ele não recebe não, a glória é do Senhor. Todo mundo que é usado, é passado por certas coisas, as pessoas começam a ver a pessoa, em vez de ver Deus na pessoa, quer exaltar a pessoa, diz assim, olha irmão, eu glorifico a Deus por ter trabalhado através da tua vida. Ela fala assim, meu irmão, você não é fácil não, poxa, você é bom, você é isso, é aquilo, às vezes não vê assim, e a pessoa recebe a glória todinha, aí Deus não dá nada, né, porque já recebeu do homem. Nós vemos que eles ficaram maravilhados com o milagre, e hoje em dia, né, a gente busca algo e Deus faz, a gente fala assim, verdadeiramente Deus é fiel. Aí depois a gente passa por outra situação, balança o barco, se tu não sair do barco, tu vai continuar dizendo que Deus é fiel, porque do barco ele não sai. Às vezes tem pessoas que pulam fora, aí igual Paulo, se vocês pularem, vão perecer, agora se ficar aqui dentro, todos vão ser salvos. Aí eles deram ouvido, não é nem de Deus, mas deu ouvido, ficaram no barco, e nenhum deles se perdeu. É algo tremendo quando Deus fala, porque Ele garante o que Ele fala. Amém? Então nós vemos como Deus, né? Para Ele não há impossível, mesmo quando está tudo perdido, nele ainda há esperança. Porque se a nossa esperança morrer, a fé morre junto com a esperança. Porque a fé é ligada à esperança, porque a fé tu espera, a esperança também tu espera. Está tudo errado, mas eu tenho esperança que ainda vai mudar. É a fé. É algo tremendo, está ligado, uma está ligada na outra. Amém? Amém? Glória a Deus. Bendito, glorioso é o nome do Senhor.